Uma claquetada aí. Então tá, qual é o teu nome? Djalma Novaes Correia. Qual é a tua profissão? Sou músico E mora aqui há quanto tempo? há mais de 20 anos. Isso aqui é um sítio da zona oeste? É um sítio aqui na Pedra de Guaratiba, Zona Oeste. Eu já estou aqui esse tempo todo. Qual o tamanho mais ou menos do sítio? Eu tenho 60 metros, 6 mil metros quadrados. 6.000. E ao longo desse tempo que morou aqui já produziu alguma coisa? Não, pomar, frutas assim, uma hortinha domiciliar. Mas nada nunca para produção, então? Não, sem nenhuma intenção assim, de produção. E o projeto... Teve um projeto com a Fazenda Modelo, não é isso? Isso, eu fiquei sabendo, exatamente, fiquei sabendo dessa proposta aí da Fazenda Modelo, que é voltada aqui para os sítios daqui da Zona Oeste. E eu me interessei pela coisa e aí entrei em contato com o pessoal da Fazenda Modelo, comecei a participar das reuniões, onde foram escolhidos alguns sítios para dar o início nesse projeto. Mas essas reuniões da Fazenda Modelo, quem é que frequentava? Eram pessoas que também tinham sítios Foram assim? várias pessoas da região aqui da Zona Oeste que foram contactadas e quem se interessou começou a participar dessas reuniões. Essas reuniões foram discutidas várias possibilidades e o que gostaria de plantar e como é que era. E a partir daí então foram escolhidos dentro desse painel de pessoas que se inscreveram, foram escolhidos alguns, eu fui um dos que fui escolhido. E então eu tinha para ver quais eram as... Mas como é que era feito esse intermédio? Tinha a Fazenda Modelo, ela contactava as pessoas que tinham umas propriedades de terra que não estava sendo usada, mas também ela fazia com as pessoas da própria comunidade, não é isso? Exatamente, porque o que a Fazenda Modelo fez foi chamar bastante com as pessoas que moravam aqui perto, exatamente, que não tinham uma fonte de renda muito... Exatamente, eram cursos assim de horticultura, de trabalhar na terra, então com várias pessoas daqui da região. Então era uma coisa de dois caminhos, elas ao mesmo tempo eles treinavam as pessoas para capacitá-las para trabalharem na própria região. Na própria região, exatamente. Entendi. A ideia é exatamente essa, de criar essas duas possibilidades. Primeiro, de uma mão de obra, né, para dar continuidade na coisa, e depois de incentivar quem tinha as terras aqui para poder fazer alguma coisa de... Mas numa associação local das pessoas que tinham terra com as pessoas que moravam aqui por perto. Exatamente, com esses alunos da Fazenda Modelo. E então a coisa funcionava como uma escola externa, né? Eles faziam o curso primeiro lá na Fazenda Modelo, com as hortas de lá da Fazenda Modelo, e depois vinham aplicar o que aprenderam lá nesses diversos sítios que foram escolhidos para dar prosseguimento E as reuniões elas eram juntas, tanto com os proprietários de terra quanto essas pessoas que estavam sendo capacitadas, ou eram núcleos diferentes? Eram diferentes, eram mais com o pessoal da direção do projeto e os diversos proprietários de terrenos que estavam disponibilizando para... Entendi. E nessas reuniões dos proprietários com o pessoal da Fazenda Modelo, o que era discutido mais ou menos? Exatamente isso, o que ia plantar, como é que era, as condições que a gente devia preparar aqui para esse pessoal, ou seja, banheiro, lugar para tomar banho, lugar para comer, uma sala, um local para eles poderem reunir, porque na verdade eram aulas práticas e teóricas a respeito de horticultura. Mas então era uma produção de hortaliças e de legumes, é isso? Exatamente. Aí se plantava principalmente as coisas de horticultura. Claro que havia determinados lugares que interessavam mais coisas, como por exemplo
determinado sítio se interessou em criação de galinha, que também tinha essa possibilidade. Teve um outro aqui, vizinho meu, que quis, ele tinha lá um lago, e então uma coisa de peixe. Então a coisa ampliou para várias modalidades de utilização desse terreno. Entendi, mas nessa produção de hortaliças, como é que eles defendiam? Eles propunham algum tipo de agricultura especial? Usando fertilizante? Não, exatamente. O primeiro objetivo era exatamente fazer uma coisa mais voltada para a agricultura familiar? A agricultura familiar, mas expandindo para uma produção maior. E o que realmente aconteceu, de preparar muitos canteiros, e aí vinha em tempo hábil as mudas e se plantar, e aí então veio uma produção realmente muito Mas essa preparação efetiva. dos canteiros, ela era feita com uma base mais orgânica, mais industrial? Mais orgânica, bem mais orgânica. O objetivo era uma horta mais orgânica. Entendi. E então eles mais ou menos respeitavam a demanda de cada proprietário, do que queria produzir? Exatamente. O proprietário tinha essa escolha de, eu quero produzir isso, quero produzir aquilo. Eu, por exemplo, me interessei, eu queria muito ir para o lado dos temperos, que eu achava que era uma coisa que como tem um valor agregado maior. Realmente também. Se mostrou como uma coisa que havia mais possibilidade de encaminhar do que o que se plantou muita alface, muita bertalha, muita verdura que não tinha como escoar. E então, essa foi a proposta da fazenda? Aí a produção foi muito grande, a própria fazenda modelo pegava um percentual bem grande disso e levava para os orfanatos, para as casas Eles ajudavam no escoamento da produção? Com um percentual bem grande, porque a produção foi muito grande. E não houve esse planejamento de escoar esse material. Então, o que houve foi aquela produção enorme e não ter como escoar. Então se perdeu muita coisa, que dava um trabalho danado para depois você ver que não tinha como escoar. Entendi. Mas essa etapa, tanto a etapa inicial de plantio e preparo da terra, quanto a primeira escoamento de produção, a Fazenda Modelo acompanhou isso com esses alunos? Exatamente. Não, essa turma? Isso seguiu até o final do projeto com esses alunos. A continuidade, depois de não sei quanto tempo, eu não vou me lembrar agora, aí então deveria seguir por minha conta e eu contratar as pessoas. O que eu desisti porque pela dificuldade de escoamento. A dificuldade de escoamento, porque não houve esse planejamento entre o plantar, o cuidar, o colher e o distribuir esse material. Então não houve. Então produzia e não tinha para onde escoar. Mas então a maior dificuldade foi uma produção muito grande. Talvez fosse uma produção menor ou mais focada em algum produto. Talvez isso, exatamente essa falta de planejamento, essa falta de planejamento em termos de continuidade, essa continuidade que eu digo é exatamente isso. Deu essa produção, mas em seguida já está se plantando a segunda etapa, a terceira etapa, isso não houve. E a proposta deles era vender na própria comunidade. Exatamente. Se pensou em várias coisas, em várias possibilidades, inclusive de fazer uma feira, de fazer uma feira voltada exatamente com esses sítios, mas eram sítios em locais isolados. Então a reunião desses sítios já se tornava uma coisa meio difícil. O transporte de toda essa produção para o local. Então foram coisas que o próprio processo foi mostrando as dificuldades, né, de escoamento e não da continuidade, vamos dizer, desse planejamento entre o que plantar, quando colher, quantas pessoas estão envolvidas. Quer dizer, toda essa coisa não houve, como um projeto inicial, não houve todas essas preocupações, o que realmente para mim não funcionou, porque eu fiquei com
com esse problema, uma produção Mas quanto à grande. produção, então, as etapas de produções elas foram boas, assim, Foram é possível se produzir bastante, maravilhosamente de uma maneira bem. orgânica, assim. Tranquilamente, se plantou de tudo, se plantou vários tipos de verduras e legumes com um resultado muito bom. E em seguida eu parti para outras coisas, outras Tudo experiências. isso mantendo uma coisa sem os agrotóxicos, Sem fertilizante. Não teve fertilizante, não teve agrotóxico. Se trabalhou muito da forma orgânica. Isso aí foi um dado tremendamente positivo. Bueno, é isso, mas ficou, dessa experiência ficou uma vontade talvez de continuar uma produção nessa área de Olha, orgânico? talvez uma coisa em escala bem menor, uma coisa mais racional, mais bem planejada, e uma das coisas que me vem assim como uma possibilidade de um controle maior são as estufas. Estufa eu acho que seria a coisa mais viável num terreno como esse meu aqui, de você ter uma coisa mais automatizada e mais bem controlada. Entendi, tá bom. Mas foi uma experiência positiva, sem dúvida. Muito obrigado. Eu, hein? Ready. Veja aí como é que fica.